Aleluia. Graça e paz, querido. Muito boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você conseguiu chegar. Estou sabendo de vários irmãos nossos que saíram de suas casas desejosos de estar aqui, mas estão presos no trânsito. Inclusive parte da nossa liderança, pessoal que vem de Guarulhos, que acessa aí a rodovia. De alguma forma eles ficaram presos, mas graças a Deus estão seguros, guardados. E eles podem ser edificados, por intermédio do online, glória a Deus por isso. Mas que bom que você está aqui, e se você veio, você está inteiro. Você veio de maneira intencional, você adorou como nunca antes. Você adorou por você e por quem não veio, não é verdade? Você ligou para ele e falou, pode deixar que eu adorei aqui por você. Você pode fazer isso para ele? Depois não. Aleluia, queridos. Eu não sei se você consegue entender o privilégio que nós temos de ser família. Quão precioso é ser igreja, quão precioso é poder congregar, quão precioso é poder adorar ao Senhor de maneira pública, como nós de fato estamos fazendo a cada culto. Eu não sei, eu acredito que a gente não pode ser mecânico. Eu me lembro de enquanto eu estava em Guarulhos, congregando em Guarulhos, quantas pessoas passaram por lá, e elas falavam para nós não sermos mecânicos. É muito fácil que você, talvez no seu trabalho, você faz o que você faz há tanto tempo, que você já nem raciocina tanto. Você já sabe conectar, você já sabe fazer, dificilmente alguém que dirige há muito tempo está pensando em como dirigir. Ele faz aquilo no automático, ele já, se muda a marcha, se não muda, agora está até mais fácil, você só pisa no freio e acelera. Então assim, nós somos tendenciosos, o nosso corpo, o nosso organismo é tendencioso a automatizar, a mecanizar tudo aquilo que é habitual. Mas adorar ao Senhor precisa ir na contramão daquilo que nós talvez buscamos ao longo de toda a nossa vida. A gente ao longo de toda a nossa vida procura facilidade, procura mecanizar mesmo, automatizar e facilitar as coisas. Mas a adoração não pode ser facilitada, ela tem que ser intencional, ela tem que ser racional, ela tem que ser verdadeira. A Bíblia diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então assim, é possível que você o adore e não esteja adorando em espírito, e é possível que você o adore e não esteja fazendo isso em verdade. Olha que coisa. Então é importante mesmo que enquanto você está adorando ao Senhor, você vá para esse lugar, Eu lembro que eu falei por muitas vezes, durante as orações que nós temos às quartas-feiras, por muitas vezes eu falava, não é porque você acordou pela manhã e você está aqui orando, que você está inteiro no que você está fazendo. Então você pode estar brigando com o sono, você pode estar brigando com a sua agenda do dia, você pode estar brigando com muitas coisas. Então cabe a você não perder o seu tempo, e não ser roubado naquilo que você veio fazer. Então traga mesmo a sua mente para esse lugar, não seja levado, roubado, ou de fato usurpado daquilo que você está fazendo. Então, querido, que você entenda a oportunidade e o privilégio de ser igreja. Eu sou apaixonado pela igreja local. Você vai me ouvir falar isso muitas vezes. Então assim, se você ainda talvez não está apaixonado pela igreja local, é porque você ainda não entendeu os benefícios do que uma igreja pode ser para você. Amém? Mas eu sou muito feliz porque eu de fato tenho muitas pessoas aqui dentro que compreenderam mesmo a maravilha de ser família e estão vendo suas vidas transformadas. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Glória a Deus. Queridos, que atmosfera maravilhosa. E assim, como é bom ser guiado pelo Espírito. Eu ouvindo as ministrações das músicas e a maneira como Deus está nos conduzindo, tem tudo a ver com aquilo que Ele colocou no meu coração, Eu de fato sabia que eu ministraria hoje, mas estava nesse lugar de sensibilidade, perguntando para o Senhor o que Ele queria trazer a nós, o que nós poderíamos ministrar. Eu já falei tantas vezes aqui, eu quero que você tenha essa segurança, querido. Você nunca vai ver uma liderança dessa igreja dando recado de púlpito. Nós nunca vamos falar algo aqui para atingir alguém, porque não, de forma alguma. Nós também não queremos ministrar o que está hypado, o que está em alta, de forma alguma. Nós queremos mesmo ser guiados pelo Espírito, nós queremos ser conduzidos pelo Espírito.
E eu creio que é isso que está trazendo segurança ao nosso coração. Amém? Amém? Você pode fechar os teus olhos? Papai, nós te damos graças. É tão bom te pertencer, é tão bom ser a tua casa, ser família com o Senhor. Nós estamos aqui essa noite, não de maneira mecânica, mas viemos entregar nosso culto racional ao Senhor. E como é maravilhoso desfrutar da unção coletiva. A tua palavra diz que quando nós adoramos ao Senhor, nós vamos de fato nos conscientizando da nossa identidade, de quem nós somos, daquilo que o Senhor nos deu como direito, da alegria de ser família, e de coisas, Pai, que vão sendo quebradas enquanto nós estamos nesse lugar. Porque adorar ao Senhor é prova da nossa confiança, é prova da nossa fidelidade, do nosso amor, da nossa honra. Nós não o adoramos por conta daquilo que o Senhor pode fazer por nós, por conta daquilo que o Senhor pode nos dar. Nós queremos mesmo adorar por quem Tu és, Pai. O Senhor é digno de adoração, o Senhor é maravilhoso, é amável, e que privilégio é poder Te adorar, Pai. Te damos graças por essa noite, onde eu creio o Teu Espírito de maneira livre, pessoal, singular e única, ministrando a cada um dos corações. A Tua palavra, ela se renova todos os dias, e embora nós possamos ler um versículo, falar coisas que já falamos, Pai, o Teu Espírito nos conduz de maneira diferente, Ele ministra a nós de maneira diferente, e nós estamos cada vez mais amadurecidos, e cada vez diferentes mesmo, para ouvir a Tua instrução, Pai. Então nós abrimos o nosso coração para receber a boa semente da Tua palavra. Eu declaro frutificação. Eu declaro, Pai, que nós iremos crescer naquilo que o Senhor está confiando a nós essa noite, como sendo uma semente que frutificará. Em nome de Jesus, no que depender de nós, abrimos mesmo o nosso coração para recebê-la, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém? Queridos, você pode repetir assim comigo: enraizados e alicerçados em amor. Nós já falamos disso outras vezes, e eu percebi mesmo, como sendo do Espírito, uma injeção, um reafirmar, uma maneira do Espírito mesmo querer colocar isso com maior convicção no nosso coração. Eu tive uma experiência enquanto eu estive em Santarém. Para quem não sabe, nós fomos convidados e tivemos o privilégio de ministrar no aniversário de 1 ano do Verbo da Vida lá em Santarém, no Pará. E foi um tempo muito precioso. E queridos, de maneira muito despretensiosa, nós ministramos no culto de domingo de ceia, ministramos no culto de aniversário, mas eu fui convidado e tive a honra de ministrar num culto no lar. Eu fui ministrar em um GC em um dos dias lá. E eu ministrei, eu confesso a você que eu não lembro o que eu falei, mas dentro do que eu falei, eu soltei algumas frases, eu falei algumas frases e eu percebi mesmo que inspirado. E uma das coisas que eu falei é algo que eu falo aqui há muito tempo, mas eu falei naquela reunião, naquele encontro: o amor nos amou, o próprio amor nos amou. E continuei a ministração. Eu chego em casa e eu recebo um texto enorme. Na verdade, a pessoa não tinha o meu contato, mandou para o pastor Daniel, e o pastor Daniel me mandou. E essa pessoa, queridos, ela tem anos de igreja. Ela congregava em um outro ministério, estava recém-chegada lá no Verbo da Vida em Santarém. E ela contou um testemunho dela, de como ela foi liberta, por conta de ter entendido que o amor o amou. Ela falou: pastor, eu não conseguia perdoar o meu pai. Eu tinha, queridos, assim... parece um tanto quanto, eu confesso que eu me assustei, mas o Senhor começou a ministrar o meu coração. Não é porque você vem à igreja que você já está andando na totalidade do que Deus tem para você. Não é porque você sabe de cor João 3,16, que Jesus, que Deus enviou o seu único filho, te amou de tal maneira, que você entendeu a tal maneira. Talvez nós estejamos aqui cantando, adorando, sabendo o versículo e não andando à altura do que ele é. Porque talvez nós somos dependentes do amor de alguém, porque talvez nós somos dependentes da aceitação de alguém, porque talvez eu preciso fazer coisas para chamar a atenção. Queridos, eu e você precisamos de uma vez por todas compreender que o amor nos amou. E o apóstolo Paulo, ele faz essa oração, e eu quero ler com você. Abre comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 3.
Acredito que você sabe de cor esse versículo. Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 14. Posso ler? Amém para quem já abriu ou amém para quem não está nem? Diz assim: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, esse texto é tão poderoso, ele é tão precioso. O apóstolo Paulo, ele poderia estar dizendo que ele se colocou diante do Senhor de joelhos, porque ele tinha uma causa própria, porque ele tinha um motivo próprio, ele tinha um pedido próprio. Isso seria instrução a nós poderíamos ler e entender. Então eu posso me pôr de joelho para pedir algo ao Senhor, como existem outros versículos que diz que aquilo que você pede ao Senhor, você recebe, se você crê no teu coração, e está tudo bem. Mas o apóstolo Paulo deixa claro aqui: eu estou me colocando numa posição de intercessão. Quando você fala de alguém de joelhos de frente de outro, é por reverência, é por reconhecimento, é por arrependimento, é por súplica, é por estar nessa posição mesmo. Eu lembro que em casa as crianças às vezes queriam uma coisa, e eu lembro que eu tive que corrigi-los, porque eles pediam, eu falava não, e eles me ajoelhavam na frente e disse: pai, por favor. Eu digo: menino, levanta. Dá uma ideia muito ruim, uma impressão muito ruim, seu filho ajoelhando na tua frente para pedir uma coisa que você tinha negado. Eu falei: para com isso, menino, não faz isso não. Mas o apóstolo Paulo está deixando claro, ele falou: eu estou me pondo de joelhos de frente do Pai, para rogar por você, para pedir por você, para que você tenha os teus olhos iluminados, para que você possa viver à altura do poder que é ser filho de Deus. Mas ele fala a respeito do que nós colocamos como tema. Ele diz que vocês possam estar enraizados e alicerçados em amor. E queridos, existem muitas coisas que nós poderíamos falar nesse texto, mas eu quero me ater a isso. Eu quero que você entenda isso mesmo, porque o apóstolo Paulo não é alguém que não precisou entender isso. O apóstolo Paulo não foi alguém que nasceu num berço. Eu me lembro quando eu conheci, por exemplo, o Beto. Vocês conhecem o Beto? E parece que pastor Beto, Carlos D'Alembert, Beto Gomes, professor do Rema, já esteve aqui. Ele é meu amigo pessoal, padrinho de casamento e tudo mais. E eu me lembro quando eu conheci ele, eu tinha uma história de ter desviado. E eu fui conversar com ele como se ele tivesse vivido essa vida já. E ele disse: não, eu nunca me desviei. Eu disse: seu ridículo. Você toca, você canta, e nunca desviou. Está comigo? Está tudo bem, que você nunca desvie. Desviar não faz parte do currículo de um cristão. Não tenho orgulho disso não. Mas eu confesso que quando eu vi isso, eu senti poxa, que legal, cara. Mas o apóstolo Paulo não é, assim como o pastor Beto, ele não é alguém que não teve talvez um histórico de alguém que não precisou compreender o que era perdão. Você imagina você cheio de verdade, perseguir um evangelho, matar pessoas, consentir na morte de pessoas porque você defende aquela ideia. Queridos, ele era convicto do que ele fazia.
E porque ele era convicto, ele era veemente, ele era intenso, é característica do apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo para nós agora, mas na época não era o Paulo perseguidor, era o Paulo que mata, era o Paulo que... Então esse homem tem um encontro com Jesus Cristo e diz: por que você me persegue? Poxa, mas ele nunca perseguiu Jesus, ele perseguia a igreja. Pois bem, então assim, tudo que você faz pela igreja, quando você ataca a igreja, você está atacando ao Senhor, porque somos corpo dele, somos a família dele, a noiva dele. Está comigo? Está comigo? Queridos, e então esse homem tem um encontro com o Senhor, ele precisa entender. Jesus diz: por que você me persegue? E então Paulo se arrepende e ele compreende que aquele mesmo homem que indagou ele acerca de ser perseguido, agora perdoou ele. E ele tanto entendeu o que é ser perdoado, que ele escreve sobre o amor. Quantas pessoas nós temos dentro da igreja que não conseguiram se perdoar? Quantas pessoas nós temos dentro da igreja que não conseguiram? Elas erraram, elas se arrependeram, mas elas não conseguiram ser livres do erro que elas cometeram. Querido, olha, você matou alguém em nome de Cristo. O apóstolo Paulo, ele matava alguém entendendo e está fazendo aquilo em nome de Deus, quando o próprio Deus aparece e diz: ei, você está errado, você nunca matou em meu nome, eu nunca te dei essa permissão. O que ele faz com todo o passado dele? Dá para dar Ctrl Z? Volta todo mundo? Deixa eu orar para voltar todo mundo? Não, o mal está feito, mas ele entende: em Jesus eu sou perdoado. Mas isso só é possível porque ele compreendeu o amor. Se você não compreendeu o amor, você não vai entender que esse amor te perdoa, e que você pode se perdoar, e que você pode continuar caminhando. Então é necessário, o apóstolo Paulo está nesse lugar, e ele se coloca de joelho, ele diz: vocês precisam compreender. E ele continua falando sobre o amor, ele diz: esse amor, ele é mais largo do que você experimentou, ele é maior do que você experimentou, ele é mais alto, ele é mais comprido, ele é mais profundo. Queridos, quando você fala de alicerce, quando você fala de raiz, você tem as mais variadas profundidades. Se você andar... Desculpa. Se você andar pelo nosso prédio, você vai poder observar que existem raízes mais rasas e existem raízes muito profundas. Nós cortamos parte de um terreno que nós temos aqui para poder fazer a nossa quadra. Poxa, ufa. Nem sabia, pastor, que a nossa igreja tem uma quadra. Sua igreja, amado. Amém? Mas eu me lembro da gente estar fazendo isso. Chegou uma hora que o operador da máquina disse: pastor, não dá para ir mais. Por quê? Porque as raízes, elas tomaram toda a parte. Queridos, a hora que você vê a raiz é profunda. Você olha para uma árvore alta, a raiz dela é profunda. Então assim, quanto mais você cresce, mais você precisa crescer em conhecer mesmo. Porque se você crescer sem ter profundidade, e estar enraizado e alicerçado no amor, você balança, você cai. Porque o diabo vai ser especialista em vir em você e dizer que isso está acontecendo com você porque você não é tão amado. Isso que você está passando, se você fosse amado de verdade, você não passaria. Isso, essa pressão, essa dificuldade, como um pai deixaria um filho passar assim? O diabo é especialista em sussurrar no nosso ouvido que você talvez não é tão amado assim. Agora, se você não estiver alicerçado, queridos, o apóstolo Paulo não fala sobre amor não tendo passado por dificuldade. Quem aqui já foi picado por uma víbora? Quem aqui já quase naufragou e morreu? Quem aqui já foi açoitado e preso? Ninguém. Mas esse mesmo homem que passou por todas essas coisas, ele consegue dizer: ei, eu nunca duvidei do caráter de Deus, eu nunca duvidei do amor dele por mim. Mas só não duvida quem está alicerçado, quem está enraizado. Queridos, a gente está precisando, por conta dessa obra, fazer nós fizemos algumas fundações. Eu não entendia nada, mas aprendi um pouquinho. E então tivemos que pagar uma máquina. E aí talvez você não saiba, mas toda a estrutura para a continuação do nosso galpão, ela já está pronta.
Pela fé é estrutura, é falar fundação. Amém? Mas 3 amém, deu certo, a estrutura está pronta. 4, amém, chegou. Mas toda fundação, e se você não entende nada, nós temos nesse espaço vazio, mais de, vamos colocar 20, brocas que foram perfuradas com 6 metros de profundidade. Então nesse espaço nós temos 6 metros de profundidade, em algumas nós temos 3. São 3 assim, uma do lado da outra, formando um triângulo, com 6 metros de profundidade. Quando você vê a galeria colocada, quando você vê o outro galpão, para você é só isso, é só a coluna. Mas isso só é sustentado porque existe profundidade. Você consegue entender? Você não vai conseguir viver esse evangelho na totalidade. E o apóstolo Paulo, a oração dele está falando sobre isso, sobre nós compreendermos, estarmos alicerçados e enraizados em amor, para que possamos desfrutar de toda a plenitude de Deus. Então esquece, você não vai desfrutar da plenitude de Deus, se você não compreender o amor de Deus por você. Não tem como. Você querer provar de mais de Deus, querido, você quer provar mais de Deus, mergulha mais em conhecer o amor dele por você. E é exatamente aqui que nós temos a autoridade com que Paulo falava. É nesse lugar que nós temos um homem que se ajoelha, que se põe de joelhos e intercede pela igreja. Se você estuda um pouco, você vai ver que o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja em Éfeso. Posteriormente, Timóteo, João pastorearam aquela igreja, uma das maiores igrejas fundadas por ele. Ele está nesse lugar dizendo, se essa igreja vai ser bem sucedida, e quando você vê a característica dela, é uma igreja que não se apostatou, foi uma igreja que permaneceu firme, foi uma igreja ativa. Mas quando você vai para Apocalipse, e existe aquela carta às igrejas, sabe qual é a crítica do Senhor para com a igreja de Éfeso? Abandonou o primeiro amor. Não é curioso a carta de Paulo ser escrita, ela poderia estar aos Coríntios, ela poderia estar em Coríntios, mas ela foi escrita à igreja em Éfeso, e essa mesma igreja, aquilo que Paulo intercedeu pela igreja, não saiam desse lugar, entendam o amor de Deus por vocês. Foi a igreja que no final, o Senhor repreendeu, porque perderam o primeiro amor. Aí você pode dizer, pastor, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você que pensa. Pastor, entender que é amado por Deus não é perder o primeiro amor. Queridos, nós vamos entender que não existe. Se você entende que é amado pelo Senhor, você vai amar. Nós vamos entender que compreender esse amor, talvez eu esteja ministrando para você, e você diz, pastor, eu já entendi. Que bom. Então nós vamos para a segunda parte, para ver se você entendeu mesmo. Porque compreender esse amor não é só andar por aí, sorrindo e entendendo, agora eu sou amado. Uau, isso é libertador. Escuta o que eu estou te dizendo. Entender que você é amado pelo próprio amor é libertador. O salmista no capítulo 27, ele diz, ainda que o pai e a mãe abandonem. Sabe o que é isso? Qual é a expectativa de qualquer filho ser abandonado pelo pai e pela mãe? Não existe uma expectativa. Mas o Senhor sabia que isso poderia acontecer. A palavra alerta sobre isso e diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, todavia, estarei com você. Eu não te abandonarei, eu estarei ao seu lado. Velho Testamento. Quantos salmos nós temos de pessoas que entenderam que o Senhor estava com eles, aonde eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Queridos, eu e você precisamos ter essa convicção. Nós cantamos isso, mas isso não pode ser uma canção da boca para fora. Nós precisamos estar convictos desse amor de Deus por nós. Quando você é convicto desse amor de Deus por você, essa tua segurança de quão amada você é, quão amado você é, pode ser ministrada a outros. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver
algumas crianças, eu vi um compilado de vídeos esses dias, mas de crianças que estavam em apresentação nas escolas, e então elas procuravam na plateia, e elas estavam tensas até ela encontrar o pai ou a mãe, e então elas colocam um sorriso, e elas ficam mais seguras para fazer. Aí você pode dizer, pastor, está vendo? O pai e a mãe estavam lá, e se não tem pai e mãe? É isso que você precisa entender, querido. Entender e estar alicerçado, enraizado nesse amor, é compreender que ainda que eles não estivessem, você não é menos por isso. Quantas pessoas eu conheço que cresceram em lares disfuncionais, desequilibrados, mas encontraram em Deus esse apoio emocional. Você vai errar. Você vai tomar decisões que talvez você mesmo não aprovaria. Mas você precisa entender, existe em Deus perdão. Porque Ele te amou. Então não compreender isso, queridos, vai fazer talvez com que você ao errar se desvie. Quantas pessoas talvez nós temos fora da igreja, e eu me lembro de ter ouvido isso, achei maravilhoso na verdade. Deixa eu compartilhar isso com vocês. Nós estávamos numa conferência de ministros, e então o ministro, não me recordo o nome dele, um americano ministrando a nós, e ele fala como é possível pastores estarem à frente de igreja, estarem à frente de um rebanho, ministrar e conduzir todo um rebanho, mas por não estar enraizado e alicerçado em amor, eles quando saem desse convívio, eles não estão mais tão perto de Deus. Talvez você conheça alguém que pastoreava e hoje está desviado. Como isso é possível? É exatamente por isso, porque nós estamos talvez atribuindo o ser amado por Deus a estar fazendo algo para Ele. Você não é amado por Deus porque você fez algo para Ele. Você não é amado por Deus porque você serve na igreja. Você não é amado por Deus porque você ora. Você não é amado por Deus porque você lê a Bíblia. Ele te amou antes de você querer fazer essas coisas. Eu sei, buga a nossa mente. Compreender o amor de Deus buga a nossa mente, porque nós somos tendenciosos a ter o que merecemos. Você teve um amor que não merecia. Ele te amou primeiro. Você não tinha nada a oferecer, nada. É Ele dizendo, eu te dou a minha vida. Você olhando para o teu bolso, para a tua vida e dizer, Senhor, desculpa, mas nessa troca você saiu perdendo. Eu só tenho eu e eu sou uma bagaceira. Ele disse, você não entendeu, eu morri por você bagaça mesmo. É você bagaceira que eu quero. Então quando eu vou, porque se eu não tiver esse entendimento, e aí você pode dizer, mas pastor, compreender isso não vai me tornar leviano, compreender isso não vai me fazer talvez não querer orar mais, não orar mais, não querido, se você está nesse lugar, é porque você não entendeu esse amor. E é isso que nós precisamos compreender. Porque, queridos, preste atenção, nós podemos ouvir alguém, imagina alguém que pega esse microfone e diz, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Ele existe, eu não acredito que existiu um Jesus, eu não acredito em nada disso. E ainda assim, porque você está enraizado e alicerçado em amor, você olha para Ele e diz, uau, e Deus morreu por Ele. E Ele já foi amado por tudo que Deus é. Pastor, mas não tem consequência para o erro? A pessoa errou, não tem... Tem. A gente precisa de mais culto para falar sobre isso. 1 João 4,16 diz assim, nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Uau! Como que Deus permanece nele? Se eu permaneço em amor?
Romanos 5,5, a parte B do versículo diz: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Romanos 8, 35 a 39, o texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Quem vai nos separar do amor de Cristo? E aí ele começa a dizer: será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuadamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Preste atenção, você só é vencedor porque você compreendeu quem foi que te amou. Você não vai conseguir andar à altura do que é ser mais do que vencedor, se você não compreender que você foi amado por Ele. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Repita assim comigo: porque eu estou bem certo. Você consegue entender a importância do estar bem certo? Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele dá uma relação de coisas. Talvez hoje, na nossa escrita, a relação de coisas poderiam ser outras. Independente do que você coloca, o texto está dizendo que não existe nada que vá te separar do amor de Deus. Queridos, eu já falei outras vezes, eu lembro quando foi libertador, quando a minha mãe disse que não existia nada que eu pudesse fazer para que Deus me amasse mais ou menos. Isso é estranho. Como assim não existe nada que eu faça para Deus me amar mais? Não. Então eu estou vindo à igreja e Deus não está me amando mais? Não. Mas eu tomei banho para vir à igreja, Ele não. Não. Mas eu sirvo na igreja, Deus não me ama mais por isso? Não. Uau, peraí então. Aí você diz: mas pastor, desse jeito o povo vai parar de servir. Então para. Se você estava servindo pensando que Deus estava te amando por isso, pode parar de servir. Pede debaixo do ministério que você serve. Não tem problema não. Vamos ficar com os 3, 4, 5 que entenderam que não estão fazendo para agradar ao Senhor. Estão fazendo porque eles já foram amados. Então eu não faço para ser amado, ou mais amado. É por isso que é inconcebível, porque se você entender que você é amado pelo Senhor, como não retribuir a esse amor? Uau, aí buga. Como assim? Eu fui amado como fui e eu não faço nada por quem me amou desse jeito? É no mínimo ingratidão. É no mínimo estranho. Você está aqui? Aleluia. 1 João 4,18 diz: o amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Sabe o que é expulsar? Quando você expulsa alguém, você diz: você por favor pode sair daqui? Você faz assim? Faz não? A Bíblia diz que o perfeito amor, ele expulsa o medo. Sabe que de repente o medo está dentro de você, mas porque você vai compreendendo o amor, ele vai simplesmente pegando o braço e tirando. Sabe quando vai empurrando? E quanto mais você compreende do amor, mais ele vai expulsando, mais ele vai expulsando, mais ele vai expulsando, mais ele vai expulsando, a ponto de já não ter mais medo em você, porque o perfeito amor foi expulsando o medo de você. Então, se eu ainda tenho medo em qualquer área que seja, é o medo do futuro, é o medo de não ter um filho, é o medo se eu tiver um filho, é o medo da faculdade, é o medo do meu pai morrer, é o medo da minha mãe morrer, é o medo de não ter... Independente. Se existe um
dedinho de medo em você, é porque você precisa aperfeiçoar o amor. Aqui diz, pastor, eu posso ter medo de nadar entre os tubarões? Se o nosso medo fosse esse, né? Quanta gente com medo de futuro. Então é necessário mesmo eu estar nesse lugar. Por isso que eu estou muito convicto do que a gente está falando aqui essa noite. E eu não acredito, a começar por mim, que não tem um que não precisa crescer nisso. Não tem. Já falamos outras vezes, queridos. O discípulo amado. Se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui quem era o discípulo amado, todo mundo vai falar que é João. Mas Jesus mesmo nunca disse isso. Nunca foi Jesus que disse que João era discípulo amado. Quem disse foi ele mesmo. Então assim, ficaria um tanto quanto estranho se eu quando fosse falar com você, já pensou eu mandando uma mensagem no WhatsApp para você? E dizendo, fala querido, aqui quem fala é o Lucas, o filho mais amado do Senhor. Se você não tivesse num bom dia, você fala, nossa, presunçoso esse pastor. Arrogantinho. Mas João fez isso. João fez isso. Sem problema nenhum, ele diz, João, o discípulo amado. Uau! Quantos de nós precisaríamos acordar todas as manhãs com essa convicção? Quem acordou? Fulano de tal. Fala o seu nome. Você acordou pela manhã, fala o seu nome e vai dizer assim, a filha amada, o filho amado. Faz isso agora. 1, 2, 3. É para você acordar pela manhã e dizer, olha quem está acordando, Lucas, o discípulo amado, o filho amado. Querido, isso é tão sério. Jesus é batizado, ele sai das águas, a Bíblia diz que dá para ouvir, não foi no ponto do ouvido de Jesus, não foi no fone de ouvido, não foi João que veio como profeta e disse, Jesus, acabei de receber uma palavra aqui do céu, você é um filho, não, do céu se ouviu, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, vem a pomba, está comigo? A Bíblia diz que Jesus sai do batismo e vai para onde? Conduzido pelo Espírito para o deserto. Está um tempo no deserto, quem chega? Satanás. Qual é a primeira coisa que ele vai para cima de Jesus? Se tu és mesmo filho de Deus, por que o diabo, queridos, o diabo está usando o mesmo modus operandi até hoje? Até hoje ele chega em mim e em você e diz, se você é o filho de Deus, só que a gente é muito bobo, porque a gente está querendo provar para Satanás que a gente é filho. Jesus não fez isso, porque quem é filho não precisa provar. Não, é que eu preciso andar com o meu RG, porque toda vez que o diabo vier eu vou mostrar meu RG para ele. É posicionamento. Quem é filho não tem insegurança de ser filho. Quem é amado não tem insegurança de ser amado. A maneira como você anda está deixando claro como você entendeu que é amado ou não. Não consegue olhar no olho, olha para baixo, cabisbaixo. Pastor, você está narrando eu não estou nem te vendo. Estou nem te vendo. Você só precisa entender, o amor de Deus te colocou numa posição de filho, de amado, de mais que vencedor. E conhecer esse amor vai te fazer andar à altura, vivendo, desfrutando da plenitude de Deus. Amém? Mas eu tenho alguns minutos e eu quero falar para vocês de algumas responsabilidades de alguém que entendeu que é amado. Lembra que eu te falei? Se você entendeu que você é amado, você precisa entender também que uma vez que você compreendeu isso, Deus conta com você para que você demonstre esse amor para outras pessoas. Amém? Queridos, a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 4, e eu te aconselho a ler 1 João. Amém?
Leia 1 João, capítulo 4, é uma pancada atrás da outra. Como a gente precisa crescer nisso. O texto diz assim: nisso se manifestou, 1 João 4, do 9 ao 11 diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, o 11, se Deus nos amou de tal maneira, dá uma olhada lá, vamos ler junto? Vamos ler junto? Amados, quem são os amados? Você já entendeu que você é um amado? Então, tá falando conosco, amém? Então tá lá, amados. Se Deus nos amou de tal maneira, nós... Uau! Olha o que o texto está dizendo. Você entendeu o que é amado? Então o texto está dizendo agora assim, entendeu? Então tá, agora você precisa amar os outros. E é aqui que a coisa está pegando. A maior, queridos, preste atenção, porque em alguns casos, a nossa maior evidência de não entender que somos amados é alguns conflitos que nós passamos mesmo. Crise de identidade, não compreender onde Deus nos colocou, ser carente, dependente ainda do amor de outros. São coisas que gritam, que talvez nos fez entender, ou não nos trouxe convicção ainda de que Deus nos amou. Está comigo? Está comigo? Amém. Aí você diz, pastor, é que eu fui criado dessa forma, é por isso que você precisa renovar sua mente pela palavra. Amém? Então assim, eu sei que você é fruto do que você foi criado para ser. Mas uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, existe agora em você condições de não ser mais essa pessoa. Então não é mais se apoiar na criação, é entender que você foi nascido de novo e pode agora andar à altura do que Cristo te projetou para ser. Amém? Amém? Então, eu esqueci o que eu estava falando. Pronto. Então existem algumas coisas que são características de que você não está andando tão bem, mas talvez você já esteja bem resolvido em muitas coisas. Mas o texto está dizendo, queridos, e muitas pessoas elas estão negligenciando esse papel quando elas não amam as pessoas que estão à sua volta. Esses dias eu vi um trecho de um podcast que mexeu demais comigo. E perguntaram para um pastor, por que as pessoas estão saindo do meio evangélico e elas estão indo para uma outra religião? Ele cita a religião, eu não vejo necessidade de fazer isso aqui. E então aquele pastor dá uma resposta, ele diz, pelo que eu tenho conhecido é porque, eu vou usar as mesmas palavras que ele diz, demonizaram um Deus, ao passo que na outra religião mostraram um Deus muito mais amoroso e semelhante a quem Ele de fato é. E aquilo mexeu comigo. Porque de fato, queridos, muitas igrejas estão falando de um Deus que mata, de um Deus que põe doença, de um Deus que é bravo, que se vinga, quando na verdade esse não é o caráter de Deus. Quantas pessoas elas estão se afastando do Evangelho por não compreenderem o caráter de Deus, que Deus é amor, e elas estão encontrando Deus em outras religiões. Uma visão distorcida, pastor, porque é possível encontrar Deus em outras religiões, queridos. A Bíblia diz que é por intermédio de Jesus. Jesus é o único, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Mas muitas pessoas estão mascarando, estão falando em nome de um Deus, porque, queridos, o amor é Ele é o amor. Então quando você fala do amor, você está falando de Deus. Mas não se iluda, o amor não aceita tudo. Porque talvez nós estejamos falando, mas pastor, se eu for para Deus então com as minhas crises de identidade, se eu for para Deus com os meus problemas, Deus me aceita? Claro! Não só te aceita, como Ele está te chamando. Ele diz, vinde a mim, eu quero, eu tenho interesse em você. Mas então, uma vez que eu fui atraído por esse amor, eu posso continuar sendo a mesma pessoa? Não. O amor te ama, mas ele não ama o que você faz.
O amor te ama, mas ele não vai ser conivente com aquilo que está destruindo a tua vida. Querido, eu amo meus filhos, mas eu não dou para os meus filhos tudo o que eles querem. Porque o amor que eu tenho por eles não pode dar a eles algo que vai matá-los antes do tempo. Você entende isso? E de verdade nós estamos talvez em uma era onde nós estamos atribuindo o amor ao sim. O amor ao deixe fazer, ao deixe ser, seja livre, seja o que quiser. E amor não é isso. Amor sim é pôr limites, amor sim é ensinar corretamente, é amar sim, cuidar, zelar, ensinar, é amar. Então o apóstolo João, ele está falando que uma vez que nós entendemos esse amor de Deus por nós, nós precisamos amar aos outros. Queridos, a Bíblia diz que eu e você seremos conhecidos como os verdadeiros discípulos dele, quando nós amarmos uns aos outros. É o que diz João 13, 34, 35. Tem muitos versículos aqui que vão falar sobre isso. 1 João ainda 4, 7 e 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não o conhece, porque Deus é amor. Então, a primeira carta de João, ela vai falando de maneira mais enfática, querido, e vai tornando cada vez mais séria a nossa declaração em dizer que amamos ao Senhor, ou que compreendemos o amor dele para conosco, se isso não estende às pessoas que estão à nossa volta. E eu fiquei pensando a respeito disso. Você já pensou quão triste seria para nós se nós tivéssemos toda essa história de desafio que vivemos em Arujá? Então nós começamos em um prédio com 5 membros, e nós fomos avançando para um segundo prédio, toda a história de obediência, de fé, de encorajamento, de irmãos que vêm, que se doam, que faz. Mas depois de anos vivendo com toda essa história, a gente ouviu do Senhor que a gente já não está mais com o amor do jeito que deve ser. Você acha que valeu? A Bíblia não diz que é melhor o fim do que o começo? Por que será que a gente precisa estar nesse lugar onde a gente persevera em amor? Porque na maioria das vezes é mais fácil soltar, é mais fácil não querer, é mais fácil mudar o lado, é mais fácil. Deus nunca nos chamou para viver o mais fácil. E aí quando você pensa, queridos, preste atenção. E aí eu não sei com quem eu vou mexer, mas nós aprendemos, e durante alguns anos nós criamos uma narrativa de ódio por conta da política. Então, se eu sou de um partido, eu estou em nome de Deus defendendo o que eu creio, e não estamos nos atentando que nunca será por intermédio do ódio que nós vamos vencer. Então, queridos, de maneira muito sutil, nós temos pessoas gritando em nome de Deus, porque eu defendo, porque eu não acredito, eu não suporto, eu não quero. E desde quando o ódio é a sua bandeira? E desde quando Deus te deu autorização para em nome dele odiar as pessoas que não pensam como você? Desde quando? Desde quando? Desde quando a Bíblia deu a você aparato para dividir a igreja, porque está sentado do lado de alguém que não pensa como você? Desde quando? Não, pastor, porque eu não acredito que existe cristão de tal jeito, eu não acredito que existe cristão que pense dessa forma. Será que Jesus, conversando com você, não diria que existem muitas coisas que você faz que não parecem um cristão? Quem foi que disse a você que é você quem diz quem é cristão e quem não é? Desde quando está na tua mão o martelinho para dizer, você não é
E você é. Quem foi que disse para você? Pelo que eu vejo na Bíblia, tudo que a Bíblia diz para eu e você fazer é amar. Não tem autorização para nenhuma outra coisa. Então, queridos, preste atenção. Eu entendo isso mesmo, eu quero trazer isso como um alerta para nós. Você não tem autorização de ódio algum para odiar quem quer que seja, em nome de um Deus que não odiaria. Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos igual ao apóstolo Paulo, defendendo um Deus com ódio, que o próprio Deus vem dizer: ei Paulo, você está errado, você está enganado. Porque eu sou de partido A, eu sou de partido B, você é de Jesus. Você é de Jesus, mas Jesus defende pontos que o outro não defende, então continua nessa batida. Mas lembre-se que esse mesmo Jesus que você diz defender, diz que você deve amar. Defender os princípios que Jesus defende, odiando, é perder toda a mão no resto que você está dizendo. É perder toda a legalidade no que você está fazendo. A Bíblia não diz para você amar só quem te convém. Eu sei, é pesado. Eu sei, não é tão fácil. É por isso que você não começa pela ponta do amar o outro. É por isso que você precisa voltar umas casas para entender quão amado você foi. Porque se você não entender o amor dele por você, você não vai entender que precisa amar o outro. Porque quando você está nesse lugar, queridos, olha para o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi apedrejado e considerado como morto. Quando ele recupera as forças, ele volta para a mesma cidade, dizendo: eles precisam ouvir o Evangelho. O que é isso? O que é Estevão? Estevão está aqui, amando ao Senhor, e ele começa a ser apedrejado. Então aquele homem olha para o céu, e ele diz: Senhor, ele não faz aquilo com o teclado tocando de fundo, ele não faz aquilo, não. Ele olha para o céu e tem pedra batendo nele. Ele olha para o céu e ele tem pedra batendo nele. Mas ele olha para o céu e diz: Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo, não. O que é isso? Se não está enraizado e alicerçado em amor. Agora, qual é a profundidade da tua raiz? A gente precisa crescer nisso, sabe por quê? Porque aqui quem crê que braços vão crescer, quem crê que milagres extraordinários vão acontecer, que eu creio no avivamento. Um irmão me procurou, queridos, o Carlos Júnior passou aqui e declarou coisas acerca do que nós viveríamos. Quantos de vocês lembram disso? Um irmão me procurou num culto, acabou o culto, eu estou lá no Café com Vida, um irmão me procura, e eu não lembro mais do rosto desse irmão. Talvez se ele estiver aqui, por favor, se identifique depois. Mas esse irmão, ele me procurou e disse: pastor, eu venho aqui a 2 cultos, esse é o segundo culto que eu venho, a Bíblia debaixo do braço. E ele diz: pastor, Deus me mostrou uma visão acerca dessa igreja, e essa igreja tinha o céu aberto sobre ela, e muitas curas aconteciam, muitas coisas sobrenaturais, elas aconteciam nesse lugar. E ele diz: pastor, eu via, era como se um avivamento acontecesse aqui. E esse avivamento, ele ia tocar a região de Arujá, o Alto Tietê, e eu via que isso tocava o Brasil. Eu ouvi aquilo, nunca tinha tornado isso público, mas o Carlos Júnior veio aqui e começou a falar algumas coisas, e eu virei para a Camila e disse: está vendo, amor? Assim como Deus foi comunicando que nós mudaríamos de prédio, porque só eu pensando naquilo era loucura, Deus de alguma forma está tornando público o desejo dele para que nós possamos viver. Agora posso te dizer com todas as letras, sem medo algum de errar: a fé opera pelo amor.
Adianta você crer para uma cura, se você não está amando por quem você está orando? Adianta você crer para que o céu se mova, se você não está disposto a amar quem talvez não está pensando como você? Simples assim. A Bíblia diz que a fé opera, flui, por intermédio do amor. Desculpa. Então você pode crer. Eu creio, pastor, eu confesso. Eu quero até dar um alerta para você aqui. Talvez você crê, talvez você confessa, você saiba os versículos. Agora olha o seu nível de amor. Puxa a varetinha e dá uma olhada no nível. Vê se está baixinho ou se está altinho. Porque falar mal dos outros é característica de alguém que não está amando. Não ver o melhor dos outros. Vai ler 1 Coríntios, no capítulo 13. Vai ver o que o amor é. O amor não suspeita o mal. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo. Mas só vai poder viver e andar à altura do que diz 1 Coríntios no capítulo 13, alguém que está enraizado e alicerçado em amor. Não adianta, você não começa por um lado, você começa pelo lado certo. Então esse amor precisa te constranger. Você precisa entender que você não merecia, porque muitos de nós não estamos considerando que éramos tão ruins assim. Então para alguns de nós foi mais fácil Jesus salvar você do que aquela pessoa que você sabe que tem um passado. Foi mais fácil. E quem disse? Você ia para o mesmo inferno que ele. Você não é melhor que ele não, querido. Eu sei, né? É meio que assim, é quase te insultar, dizer que você não é melhor do que aquela pessoa que fez tudo o que fez. E é isso que você precisa entender. Deus olha para mim e para você. Se Deus, queridos, olha para mim e para você e Ele vê o pecado, eu e você estaremos mortos. E é por isso que Ele precisa enviar Jesus. Porque o que nos separou de Deus foi justamente o pecado. Então Jesus é essa ponte que liga a humanidade ao Pai. Você precisa crescer nisso, eu preciso crescer nisso. A gente está rápido demais em matar. A gente está rápido demais em vingar. A gente está rápido demais. Eu conversava com umas pessoas esses dias, e aí a gente vê alguém que errou, e porque na nossa visão ela não teve consequências drásticas, gritantes na nossa visão. Ah não, então não foi. E quem disse que não? Davi erra e perguntam para Davi: você quer cair na mão de Deus ou dos homens? Ele diz: eu prefiro cair na mão de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso e capaz de perdoá-lo, restabelecê-lo. Eu me lembro, eu não consigo falar sobre isso e não lembrar de uma história. Eu estudei com uma família no colégio em Guarulhos, e eu me lembro, era uma menina com outras duas meninas e um rapaz, e nós fomos crescendo. Uma das irmãs se tornou, trabalhava com a segurança pública, se relacionou com outro rapaz, com um rapaz da segurança pública. Em uma discussão, o rapaz matou ela. Então eu soube disso tempos depois e fui conversar com essa amiga. E eu fui muito chateado, muito triste conversar, e ela disse: Lu, deixa eu contar para você como as coisas estão em casa, acho que você não está sabendo. Eu disse: não. Ela disse: você lembra do meu pai? Eu falei: claro que lembro. Ela falou: meu pai era aquele que talvez pegaria uma arma. E eu falei: eu sei, mas de uns tempos para cá meu pai mudou, e a gente soube que o meu pai entregou a vida dele a Jesus. Eu disse: sério? Que legal. Ela disse: é.
mas você não ouviu tudo. Eu disse, o quê? Ela disse, pois bem, quando a minha irmã faleceu, meu pai sentiu, chorou, se restabeleceu e disse, eu quero encontrar com o meu genro. E todo mundo ficou tenso. Pai, você não precisa fazer isso, pai, não faça isso, pai. Ele falou, eu quero encontrar com ele. E fizeram então um armário para ele encontrar. Ele chega de frente para o genro dele e diz, o que você tirou de mim me machucou muito, me feriu muito, mas eu sei que ela está junto do Senhor hoje. E eu quero dizer, olhando para você, que eu te perdoo. E ele diz, eu quero, e o meu desejo é que você seja encontrado pelo mesmo amor que me encontrou. Sabe o que é mais triste? É talvez nós ouvirmos uma ministração como essa, é talvez nós ouvirmos uma história como essa, um testemunho como esse, e o nosso rápido julgamento é dizer, eu não faria isso. A gente não está nem interessado em crescer nesse nível, a gente está querendo ser rápido em dizer, o que ele fez, eu sou diferente. Você percebe como a gente precisa crescer? A gente não está conseguindo olhar para alguém que viveu uma coisa que a gente hoje não consegue viver, mas dizer, caramba, que eu um dia chegue nesse nível, não querendo, desejando perder um filho, mas que eu chegue um dia nesse nível, onde eu esteja tão mergulhado nesse amor, que eu consiga olhar para as pessoas que não provaram dele e entender, ele só faz porque ele não entendeu o que é ser amado. Chega, eu não vou falar mais não, É isso, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos estar nesse lugar onde a gente precisa crescer. Queridos, preste atenção, escuta o que eu estou te dizendo, a igreja já machucou muita gente já foi machucada em nome de um Deus que não era o amor. Muita gente não está mais sentada nessas cadeiras por conta de um legalismo, por conta de uma religiosidade, por conta de um Deus que não trataria dessa forma. Agora você imagina a revolução que não podemos viver ou fazer, se cada um de nós aqui compreendermos como devemos agir. A minha esposa tem um chamado profético, e nós conversamos constantemente a respeito disso. Você sabia que se você tem um chamado profético, todas as vezes que Deus te contar algo acerca de alguém, se você não olhar para essa pessoa além do pecado dela, além do erro dela, e olhar para ela com o amor de Cristo por ela, aquilo que você faz em nome de Deus vai machucar ela. Então não é sobre olhar para uma pessoa e dizer, Deus me mostra que você precisa mudar de conduta, não é mais sobre um dedo apontado, é sobre uma mão estendida. Eu falo isso constantemente. Deus não é um dedo apontado, Ele é uma mão estendida. Os dons em manifestação não são dedos apontados, é uma mão estendida. Então é você ter a percepção, eu percebo que esse irmão está com problema na pornografia. Você não vai até ele dizendo, você está... Não, ele diz, ei, Deus me mostra, vamos sair dessa vida? Vamos mudar de vida? Então não é olhar para o erro, queridos. Quantas pessoas já sentaram no meu escritório, pessoas que estavam ali, casais que estavam ali, que talvez adulteraram, que falaram mal de mim, que falaram mal de outros irmãos, mas porque eu sempre estive nesse lugar de entender, você não é o erro que você cometeu. Existe restauração, porque tudo que o diabo quer é que você pense que você é o erro que você cometeu. E aí você sai da igreja, você já não vê mais resultado para a tua vida. Quando você entende que Deus é o perdão que restaura, mas vão ter consequências, mas a restauração pode sobrepor aquilo que você de fato pode viver. Parei, agora de verdade. Eu espero que você tenha sido edificado. Mas queridos, essa igreja ela só vai ser um sucesso. Pouco importa se temos 15 mil metros, pouco importa se somos 2.000 pessoas,
pouco importa se tudo que nós fizermos aqui não for banhado por amor. Então eu não posso cumprimentar quem entra de maneira mecânica. Se eu cumprimento quem chegou nessa igreja cheio de amor, ela é afetada. Você pode ficar de pé? Eu nem sei como a gente termina esse culto, mas você pode orar ao Senhor aí, reconhecendo que você precisa mudar alguma coisa? Oh! Enquanto você vai orando, eu preciso dar a oportunidade a você, talvez que entrou aqui a primeira vez, ou talvez não. Mas se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. Então entenda, você não vai conseguir provar do amor de Deus distante dele. A primeira iniciativa que você precisa dar ao Senhor é a confiança de que Ele é capaz de conduzir a tua vida. Então o seu aceite para viver o amor de Deus é você se render a Ele, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus Cristo, e você deseja fazer isso essa noite, eu quero que você levante a sua mão direita. Eu quero orar com você. Eu estou vendo a sua mão. Existe mais alguém? Vamos, não é uma religião, não é uma denominação. Eu não estou te convidando para agora ser a crente. Eu estou te convidando para ser família de Deus, para ser amada por Ele e para provar daquilo que você nunca provou. Tem mais alguém? Você pode vir aqui à frente? Ela vai orar com você. Existe mais alguém? Lembre-se, eu não estou apontando um dedo para você, eu estou estendendo a mão para você. O único que pode te perdoar, Ele deseja te perdoar e estabelecer uma relação de confiança com você. Se você entrou aqui e nunca fez essa oração, você precisa fazer. Existe alguém? Talvez você tenha feito essa oração e não importa saber o que você fez, mas você se afastou, você se desviou, e você deseja essa noite devolver o controle da sua vida a Jesus. Existe alguém? Levanta a mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão, vem aqui na frente. Eu posso quebrar o protocolo rapidinho? Samara, você pode orar com ela? Tá? Só por uma direção mesmo. Deixa eu matar sopro aqui. Feche os teus olhos. Existe alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Existe cura para você aqui essa noite? Vamos orar por você. Existe alguém que já entregou a vida a Jesus, mas por algum motivo, por falta talvez de conhecer o caráter de Deus, você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de orar em outras línguas? É para você. Existe alguém? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia. Eu tenho alguns pedidos de oração. Nós vamos orar pelo Eric, é um jovem de 14 anos, ele caiu da laje, está com hemorragia na cabeça e fratura no corpo. Iraide, acho que é isso, custódio, infecção no ouvido e início de depressão alta. O Michael Roberto teve câncer no reto e espalhou para o fígado, está fazendo químio, pai de 2 crianças. E a Cláudia e a Laura, oração por consolo, o esposo faleceu. Vamos, estenda as mãos para cá, você aguarda só um minutinho. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus,
Nós colocamos diante do Senhor a vida do Eric, da Iraide, do Maico, da Cláudia e da Laura. Pai, cada uma dessas pessoas, elas têm um diagnóstico, elas têm uma informação acerca da saúde delas. E eu declaro em nome de Jesus, eu sei que a queda foi real, e as coisas que estão no corpo deles são reais, Pai, mas nós não estamos ignorando aquilo que a medicina disse a eles. Nós só estamos dizendo que o nome de Jesus é maior do que essa doença. O nome de Jesus é maior do que as coisas que foram quebradas, ou essa hemorragia, essa infecção, o câncer. E em nome de Jesus eu declaro saúde, eu declaro cura sobre a vida de cada uma dessas pessoas, bem como eu oro por consolo sobre essa família, Cláudia, Laura, todos os amigos, provando e vendo, Pai, a Tua bondade sobre a vida deles, que de maneira sobrenatural eles provem do consolo do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Aleluia, aleluia. Queridos, nós já estamos chegando ao fim do nosso culto. Eu creio de todo o meu coração que você tenha recebido essa mensagem como sendo algo do coração de Deus mesmo, sabe? Que você possa ter que você possa ter sido fortalecido pelo Senhor, levantado por Ele, edificado por Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, dá um abraço em alguém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Faz isso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela luz. Pode se sentar. Queridos, nós temos... Eu quero indicar para vocês. Já abraçou? Pode sentar, tá? Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tem 3 livros. Olha aqui isso aqui, ó. Como andar em amor. Olha o tamanho disso. Você diz, pastor, você ministrou e eu não entendi nada. Eu vou melhorar, eu prometo que eu vou melhorar. Mas assim, esse livro talvez te ajude. Amém? Então se eu não consigo fazer por você, faça você por você mesmo. Compre esse livro, se ajude. Esse outro também muito fininho, que vai te fazer compreender algumas coisas. A fé que opera pelo amor. Então leia e compreenda. E se você quer crescer, fazer sua pós-graduação nisso, leia esse livro. Amor, o caminho para a vitória. Esse daqui vai te dar um chacoalhão. E se você aprender, aí você mudou de fase. Amém? Glória a Deus. Então passe lá, procure saber